Para o tutorial de hoje, vamos utilizar este fio de espessura de 2 milímetros, ele é 100% algodão. Também uma agulha para crochê de 2,2 milímetros, mas pode ser o material da sua preferência. Vamos iniciar fazendo o anel mágico. Na sequência, vou fazer 2 correntes, contando com esta primeira do anel mágico. Dentro do anel mágico, vamos fazer 12 pontos altos. Primeiro ponto alto, segundo, e assim por diante, até termos 12 pontos. Após fechar totalmente o anel mágico, eu vou inserir a agulha no primeiro ponto alto e aqui faço um ponto baixíssimo. Para iniciar a segunda carreira, vamos fazer 2 correntes, laço, venho aqui no mesmo ponto da base e faço 2 pontos altos no mesmo ponto. Na sequência, vamos seguir fazendo 2 pontos altos para cada ponto da base. No final, vamos ficar com 24 pontos. Finalizada a segunda carreira, vou introduzir a agulha no primeiro ponto alto e faço um ponto baixíssimo. Inicio a terceira volta com 2 correntes, laço, faço um ponto alto no primeiro ponto, laço, no ponto seguinte vamos fazer 2 pontos altos, que corresponde a um aumento. 2 pontos no mesmo ponto. Vamos seguir fazendo um ponto alto, um aumento no próximo ponto, por toda a volta. E no final, vamos ficar com 36 pontos. Na sequência, vou fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto. Na sequência, vamos fazer 20 correntes. Estas correntes são opcionais, tá? Volto no mesmo ponto da base e aqui faço um ponto baixíssimo. Na sequência, corte o fio, deixando uma sobra para costurar a peça. Faça uma segunda peça, exatamente igual a esta, só que nesta segunda peça você não precisa fazer o cordão com correntes. Faça um acabamento com agulha de tapeceiro. E vamos reservar esta peça. Com um fio numa cor mais clara, vamos iniciar fazendo o nó corrediço
ou nó inicial. Faça 5 correntes. E após fazer as 5 correntes, introduza a agulha na primeira. E aqui vamos fazer um ponto baixíssimo. Faço 6 correntes. Laço meu fio e dentro do espaço das correntes, busco o fio, fico com 3 alças, laço e tiro as 3 alças de uma vez, fazendo um ponto médio. Na sequência, laço dentro do espaço das correntes, novamente faço um ponto médio. Após o último ponto médio, vamos fazer 4 correntes. Laço dentro do espaço das correntes, faço 2 pontos médios. Novamente faço 4 correntes e vamos repetir 2 pontos médios, 4 correntes por 5 vezes no total. Após fazer a última repetição, vamos trabalhar mais um ponto médio dentro do espaço das correntes e vamos fazer um ponto baixíssimo aqui na segunda corrente. Para a próxima carreira, introduzo a agulha no primeiro espaço das correntes e trabalho 3 pontos baixos. Agora, vamos fazer 3 correntes, pulo 2 correntes da base, na seguinte, faço ponto baixíssimo, fazendo um ponto picô. Novamente 3 correntes, pulo 2, na próxima ponto baixíssimo, faço 3 correntes, pulo 2 correntes da base, na próxima faço um ponto baixíssimo e desta forma a gente ficou com 3 pontos picôs consecutivos. Dentro do espaço das correntes, trabalho 3 pontos baixos. Pronto. No próximo espaço da corrente, das correntinhas, nós vamos trabalhar novamente 3 pontos baixos e vamos fazer os 3 pontos picôs. Começando com 3 correntes, pulo 2, na seguinte faço ponto baixíssimo
e vou repetir por mais 2 vezes, mais 2 pontos baixíssimos. Agora, pessoal, dentro do espaço das correntes, vamos fazer 3 pontos baixos. E para cada espaço das correntes, nós vamos repetir este mesmo padrão. Faça um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. E aqui você pode deixar um fio mais longo para a costura ou cortar e fazer o acabamento. Fiz o acabamento da minha peça, pois irei colar nesta primeira base que fizemos, mas se você for costurar, costure antes de juntar as duas bases. Para fazer a união das duas bases, vou introduzir a agulha pegando as duas alças internas dos dois pontos, das duas bases, desta forma que estou mostrando no vídeo, sempre introduzindo a agulha no mesmo sentido e pegando as duas alças internas dos pontos das duas bases, tá? Antes de fechar totalmente, coloque enchimento na peça. Pronto, pessoal, esse é o resultado da nossa peça em crochê de hoje. Esta belíssima lembrancinha que você pode utilizar como uma decoração, um chaveiro ou um pingente para carros. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo!